Oi, galerita! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, meus amores. Gente, o vídeo de hoje vai ser um desenha e fala com caneta e papel apenas. A caneta que eu vou utilizar foi essa que eu mostrei pra vocês, é a Muji Pen. E, gente, essa caneta, eu sou completamente fascinada por ela, sério, ela é muito boa. É uma das que eu mais gosto, que eu tô mais gostando de utilizar. E, gente, eu quis muito fazer esse vídeo porque quem me acompanha lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aí na tela pra você me acompanhar, caso você não me acompanhe, deve perceber que nos stories eu tô fazendo recentemente, na verdade faz um tempinho já, os meus sketches despretensiosos. Eu já, inclusive, postei vários compilados nos Reels de todos os sketches despretensiosos que eu já fiz. Mas, louca, no que consiste esses sketches despretensiosos? Por que é que eu dei esse nome? E, basicamente, surgiu de uma necessidade que eu estava tendo de desenhar para mim mesma. Nem que fosse pelo menos um pouquinho do meu dia. Porque às vezes tem dias que eu tava tão ocupada trabalhando, tipo, logicamente eu trabalho com desenho e tudo, mas tinha vezes que eu tava fazendo tantas coisas relacionadas ao trabalho mesmo, a parte de trabalho, coisas pro Apoia-se, YouTube e tudo, que eu não tinha um tempo exatamente pra me conectar comigo mesma, parar um pouquinho ali e só desenhar qualquer coisa que viesse na minha cabeça, sabe? Então, eu sempre ficava, eu não tô tendo tempo porque realmente tá muito corrido e se eu parar pra desenhar vai atrapalhar minha rotina. Mas um dia eu peguei, quer saber? Vou pegar um sketchbookzinho que eu tenho aqui, pequenininho mesmo, peguei um tamanho A6. Eu tô fazendo esses meus sketches despretensiosos num sketchbook pequenininho. No vídeo eu tô fazendo numa folha maior, porque pra ficar um vídeo assim mais, vocês vão ver que vai ficar bem legal. Eu vou fazer vários sketches nessa mesma folhona, vai ficar uma composição muito fofa. Mas o meu intuito era de tipo, vou tirar pelo menos de 5 a 10 minutos pra desenhar alguma coisa que viesse na minha mente. Então assim, tipo, literalmente, sem olhar referência, sem olhar nada, sabe? Uma coisa que veio na minha cabeça, pá, foi ali. Porque dessa forma, eu consegui soltar muito a minha criatividade, aquecer a minha mão. Eu faço basicamente antes de trabalhar e se eu quiser fazer também depois de trabalhar. Então assim, sempre nessas horas específicas, sabe? Antes de eu começar a responder e-mails, tudo. Tomo meu café da manhã, aí eu vou sentar na mesa pra trabalhar, mas antes disso eu vou tirar meus 10 minutinhos no máximo pra fazer os meus rascunhos despretensiosos. E, gente, tem saído tanta coisa legal que eu fico impressionada comigo mesma. Às vezes a gente acha que a gente, não tem tempo, tá faltando criatividade e tudo, mas na verdade é só a gente se permitir um pouquinho mais e testar alguma coisa fora do usual, fora da nossa zona de conforto. E, assim, o intuito realmente é fazer com caneta ou fazer com algum lápis que você não apague depois, sabe? Tipo, lápis colorido, esses lápis que são ou pra pintura ou lápis coloridos, pontas coloridas, sabe? Aquelas lapiseiras coloridas que você não apague. O máximo que você puder pra não apagar depois, não apague. Talvez você sinta que seja uma pressão pra você acertar o desenho pra não ficar feio e tudo. Ai, meu Deus, não posso errar porque senão não vou ter como apagar. Mas é o contrário, sabe? Comigo tem funcionado de uma forma muito... Ai, gente, quer saber? Tô usando uma caneta aqui. Tudo que eu fizer aqui não vai ter problema nenhum. Se tiver meio mal feito, se tiver muito rabiscado. A ideia é essa mesmo. E assim, gente, tem me feito tão bem, sério. Tipo, eu começo já o dia feliz, assim. Vamos começar primeiro pelo meu rascunhozinho. Então eu tenho vários rascunhos feitos, muitos. Quando eu fui ver, eu falei, caramba. Tipo, você tira de 5 a 10 minutos do seu dia pra simplesmente fazer um rascunhozinho que seja, sabe? Então isso me ajudou muito, 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 porque às vezes a gente acha que é muito tempo que a gente vai levar naquilo. E não precisa ser muito tempo, também não precisa ser uma coisa complexa, sabe? É qualquer rascunhozinho que você quiser fazer, que vier na sua cabeça, seja um coração, uma estrela, um bichinho, uma pessoa, uma roupa, qualquer coisa. Você faz, sabe? Você tira aquele tempinho e pronto. Claro que você não precisa ficar preso à ideia de que é só 5, 15 minutos. Se você quiser demorar, sei lá, 20 minutos também, não tem problema. Mas assim, recomendo que seja uma coisa rápida, sabe? Exatamente pra ela se inserir na sua rotina de uma forma que você não fique, não, esse rascunho despretensioso é muito demorado, então não vou ter tempo de fazer. Eu consigo fazer exatamente porque eu sei que eu levo muito pouco tempo fazendo, entende? Então, é uma coisa que eu me propus a fazer
para o meu bem como artista, para ter aquele balanço entre a área profissional, né, o lado profissional de ser artista, das responsabilidades, dos prazos, de responder e-mails, de cuidar da loja e tudo mais, e o lado pessoal, o lado mais da nossa alma artística, digamos assim, porque a gente sempre tem essa necessidade, né? Eu não sei vocês, gente, mas eu particularmente sempre fico, caramba, tô trabalhando muito, tô super feliz porque tá vindo muito trabalho e tudo, mas eu não tô tendo tempo nenhum pra criar algo pra mim. Mesmo quando eu crio coisas pro YouTube, eu ainda sinto que é uma coisa mais em relação ao trabalho, sabe? Por mais que eu aproveite os tutoriais, as ilustrações dos tutoriais e poste e tudo, ainda assim eu sinto que falta no meu dia uma partezinha só pra eu criar mesmo. Tipo, botar uma música, botar um anime pra ficar reassistindo e apenas soltar a mão. Então esses momentos são muito importantes pra mim como artista, pra realmente, como eu falei pra vocês, ter esse balanço entre pra eu não surtar. Principalmente que a gente fica em casa direto o tempo todo. Então, assim, é muito essencial pra mim. E agora eu queria somente fazer um parênteses nessa parte que vocês estão vendo, galera. Vocês viram que eu errei a perna dela, né? Então, como eu disse a vocês, é óbvio que a gente não vai estar isento de erros, né? De errar e, tipo, se arrepender. Por mais que seja um rascunho com o intuito de ser uma coisa despretensiosa e tudo, o que eu fiz? Reciclei a coisa. Eu ressignifiquei a coisa. Eu peguei um papel reciclado, que é esse papel que vocês estão vendo aí, e botei por cima da parte errada, mas não cobrindo tudo. Tipo, não simplesmente joguei a folha fora, apaguei ela inteira, botei uma tinta branca nela toda. Eu percebi que eu tinha errado mais a perna. Então, eu botei essa folhinha assim e completei o desenho por cima, exatamente para dar esse ar de continuidade, para não ficar uma coisa meio tipo travada, sabe? E eu achei que ficou super legal. Eu já tinha visto esse tipo de composição em algumas páginas de artistas que eu sigo, principalmente de fora. Eu percebo que as gringas fazem muito isso, principalmente quem desenha num estilo meio parecido com o meu, que faz personagens de animes, uma coisa assim meio mangá, meio anime mesmo. Então, eu lembrei que elas faziam isso e fiquei, caramba, o que é que eu posso fazer pra salvar essa parte do meu desenho e deixar legal, sabe? Porque às vezes a gente salva e fica um negócio meio armengado ali, né? Umas gambiarras. Então, eu achei que ficou super legal isso. E aí vocês vão ver que eu faço, inclusive, do outro lado. Eu errei também do outro lado, só que a câmera não pegou a parte, ela deu uma descarregada. Mas vocês vão ver que eu boto exatamente. E eu achei que ficou super legal, porque deu uma balanceada, né? De um lado eu botei esse rascunho, ou esse papel reciclado, e do outro eu também coloquei. Mas, assim, eu tava super achando estranha a saia dela. Meu Deus, a saia tá uma direção muito estranha. Tipo, não está ficando do jeito que eu quero, meu Deus do céu. Aí eu fui pintando, fui dando movimento, porque ela tava meio que de costas, meio que de lado. Aí eu não sei. Mas, assim, eu fiquei, quer saber? Deixa assim mesmo. Foi o que saiu na minha cabeça, eu tentei ajeitar aqui. Ainda assim eu gostei, sabe? Achei que ela ficou fofa. Se eu tivesse feito num lápis, com certeza eu teria apagado várias vezes e refeito até ficar perfeito. Mas o intuito não é deixar perfeito, é deixar rabiscado mesmo. Se vocês forem dar um zoom, vocês vão ver vários, entre aspas, erros de proporção, de anatomia, de várias coisas. Mas esse não é o intuito aqui, entendem? Então é tipo, deixa a coisa ir livre mesmo. E coincidentemente eu tava vendo no YouTube, eu esqueci quem foi a artista, meu Deus, falando porque, isso era em inglês, porque é bom você desenhar com caneta, tipo, porque você deveria desenhar com caneta, sabe? Então eu fiquei, caramba, já entrou muito na sintonia do que eu já tava gravando. Eu gravei o vídeo e vi a menina falando, eu fiz, gente, acho que realmente tá virando uma prática interessante entre os artistas de desenhar com caneta, somente com caneta, e deixar a coisa fluir do jeito que ela é mesmo. E, inclusive, também lembrei de um artista que é Franerd. Ela é uma artista, gente, não sei se vocês conhecem. Ó, tá vendo, gente? Eu fiz do outro lado também, exatamente, como eu falei pra vocês, e dei a continuidade. Olha só como ficou um charme. Eu achei que ficou muito legal, sério mesmo. Que deu um ar meio colagem, meio... Ai, não sei, parece uma página, assim, muito fofa. Eu amei essa página, vocês vão ver o resultado final, ficou muito bonitinho. Amo fazer essas composições, assim. Mas, como eu estava falando, galera,
A Fronerd, ela é uma artista que me inspira desde o começo da minha jornada artística. Literalmente. Quando eu tinha somente o meu perfil pessoal no Instagram e encontrava essas páginas de artistas e ficava seguindo e acompanhando. E tipo, caramba, que incrível esse universo. Porque na verdade tudo começou, eu até falei no meu vídeo de como eu me tornei ilustradora, né? Como foi a minha jornada. Que tudo começou quando uma amiga minha me apresentou um Instagram de uma outra que é uma amiga minha hoje em dia, que é a Raíssa Bulhões. Ela é uma artista lá do Natal. Pra quem não sabe, eu sou lá do Natal, galerita. Mas estou morando em São Paulo. Aí ela mostrou o Instagram de Raíssa. Ela é uma artista, né? Ilustradora e tudo. Aí quando eu conheci o Instagram dela, eu fiquei, gente, eu não tô acreditando que existe todo um universo em que as pessoas desenham, fazem desenhos com estilos próprios. Tipo, você via que ela desenhava muito do jeito dela. Aí eu comecei a me encantar. Aí eu comecei a pesquisar as coisas e tudo. E Fronerd foi uma das principais que eu acompanhava muito no Instagram e no YouTube. E foi com ela que eu comecei a adentrar mais e mais no mundo da ilustração. Eu tinha decidido que queria ser ilustradora, né? Pelas referências que eu tava pesquisando, as inspirações, e fiquei, caramba, eu acho que eu quero me aventurar nesse mundo também. Aí eu olhei os vídeos dela, da Fronerd, e ela falava, tipo, dava dicas, como você encontrar seu estilo de desenho, como fazer isso e tudo. Aí eu ficava vendo. Tipo, ela me incentivou muito, sabe? Tudo que ela falou realmente me incentivou demais. Recomendo muito o canal dela, galerita. E por que eu falei dela? Eu falei dela porque recentemente eu também estava assistindo o estúdio vlog dela. Maravilhosa, sério. E ela falou de um projeto que ela fez que se chama Ugly Sketchbook. Ou seja, traduzindo é sketchbook feio. E quando eu li, eu já imaginava o porquê dela ter dado esse nome, né? E quando eu li na descrição da loja dela lá e tudo porque era Ugly Sketchbook, ela falou que estava se sentindo no momento da vida dela muito travada em relação às criações dela, não estava gostando do que ela estava fazendo, não estava tendo tempo para criar suas próprias coisas. E ela decidiu simplesmente pegar um sketchbook e desenhar apenas de caneta o que viesse na cabeça dela, observava as pessoas que ela queria na rua e tudo. E, gente, simplesmente a ideia ficou tão fantástica que o sketchbook parece uns quadros, é incrível, sério mesmo. Se eu encontrar algumas fotos e tudo, eu posto aqui pra vocês verem. Mas é basicamente essa ideia que eu estou seguindo também, sabe? Eu já vinha fazendo os meus sketches despretensiosos, os meus rascunhos. Aí quando eu vi que ela falou isso, eu fiquei, caramba, que legal. Ela transformou toda uma ideia super natural que ela teve pra se sentir mais produtiva, se sentir mais criativa no dia dela como artista. E simplesmente transformou num projeto, num sketchbook, num livro, que ficou simplesmente fantástico. O livro é lindo, é somente com várias ilustrações, sabe? Nesse estilo que eu tô fazendo. Imaginem, por exemplo, essa página inteira que eu vou fazer, mas imaginem um livro grosso com todas essas páginas preenchidas de desenhos aleatórios e despretensiosos. Então, sério, galerita, eu achei tão legal isso. E aí, tudo isso me fez levar a ideia de gravar esse vídeo mesmo pra vocês. E vocês estão vendo que eu estou desenhando realmente em tempo real, não tô acelerando nada. Não sei se vocês acham que eu rascunho meio rápido, mas eu adoro fazer esses rascunhos. Antigamente eu me sentia muito insegura em relação a desenhar assim, sabe? Eu ficava, não, eu acho que eu não tenho nem a capacidade de sair qualquer coisa, sabe? Acho que não vai sair nem nada, nem forma, nem nada. Eu vou errar várias vezes, ficar super insatisfeita. Mas eu fiquei, quer saber? Eu vou tentar só. O que vier, veio. E aí pronto. Quando a gente fica meio que desprendido da nossa própria pressão, a gente cria coisas tão inimagináveis que a gente nem pensava que a gente conseguiria criar. Então a gente às vezes tem que ter um pouco, às vezes não. Sempre a gente tem que ter um pouco mais de confiança e, tipo, acreditar em nós e na nossa capacidade, sabe? E lembrar que a prática sempre vai levar à perfeição. Mas assim, é uma perfeição que eu digo, é um estado em que você se encontra cada vez mais satisfeito com o que você está fazendo, com o seu trabalho, com seus desenhos. Não necessariamente eles precisam ser perfeitos, até porque não existe, pra mim não existe essa definição do que é uma coisa perfeita ou não, principalmente em relação à arte. Então assim, o que pode ser perfeito pra uma pessoa pode ser horrível pra outra. Então, inclusive, lembrei agora de um anime, gente. Nossa, vários assuntos aqui.
que se chama Blue Period. Eu falo anime porque primeiro eu descobri o anime e depois eu soube que tinha um mangá. E o anime passou na Netflix e assim, fala sobre arte, sabe? Fala sobre um rapaz, Yaguchi. Ai, ele é muito perfeito. Ele é meu crush. Fala sobre esse rapaz que ele tem um contato com a arte. Assim, eu não vou falar sobre todo o anime, nem o começo, nem nada. Mas ele, em um certo ponto da vida dele, escolar lá, ele se encontrou com a arte. Ele teve um contato com a arte e se encantou, se identificou com a arte e decidiu que queria tentar desenhar e aprender. Ele nunca tinha desenhado, nunca tinha feito nada antes. Ele era, tipo, iniciante mesmo, sabe? E aí, ele foi a cada vez praticando. É muito engraçado, porque ele tipo, ficava conversando com ele. O meu filho, você acabou de começar e já tá dizendo que você não é bom o suficiente, que você não sabe de nada, que você tem muito que melhorar. Mas a pessoa literalmente acabou de começar, sabe? Aí já tava, tipo, se auto-sabotando. Meu Deus do céu, isso acontece tanto, né? Comigo, com vocês, com tanta gente que a gente conhece. E tipo, a gente tá começando uma coisa agora e já fica, meu Deus, não sou capaz, eu não vou conseguir, não sei o quê. Não tá sendo bom o suficiente. Aí a gente bota essa pressão, né? Tipo, oh meu Deus, não é pra ser assim, é pra gente só seguir e respeitar o ritmo das coisas. A gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai aprendendo com a prática. E é incrível ver o processo dele praticando. O menino pratica todo santo dia. Tipo, ele é assim, um negócio, uma pilha de desenhar. Uma máquina de desenhar. Uma pilha não. Uma máquina de desenhar. E é incrível ver a evolução dele. Mas também dói ver o processo, sabe? De tipo, da autossabotagem. Os artistas se duvidando da própria capacidade. E outros sabendo que são incríveis, mas que nem sentem prazer em desenhar direito. É um negócio fantástico. Aí eu acabei o anime e eu só li o mangá depois que eu acabei o anime. O anime não cobriu muita parte do mangá, mas, gente, eu fui correndo pro mangá. E é um negócio que eu não sei explicar pra vocês de tão incrível que é. Sério, meu Deus do céu, sério mesmo, gente. Leiam o mangá, porque é assim, incrível. Quem gosta de papo sobre arte, coisas sobre arte, e faculdade de arte, obras, ideias. Gente, é um negócio assim de louco. É belíssimo. E é isso que eu digo a vocês. Assistam e leiam também. Vocês vão amar muito, muito, muito. E agora, voltando para o nosso desenho, chegamos na etapa final, que é a visualização de tudo que foi feito. Tem uma partezinha embaixo no sketchbook que eu não fiz, mas é porque ficou tipo um retângulozinho muito estreito, então não fiz muita coisa. E aí o que eu fui fazendo, eu fui escolhendo certos cantos da ilustração de toda esses desenhos para pintar. Então vocês viram que eu pintei os blushes de todo mundo, o coraçãozinho e as florzinhas, tudo numa cor rosa. Essas canetas que eu tô utilizando, esses marcadores, são da Copic, a Copic Xiao. Eu acho que é assim que se pronuncia, Xiao. E eu vou deixar na descrição a numeração de todas essas cores. E aí, eu tenho um kit que é tipo essas cores meio pastel, assim, sabe? Essas cores meio clarinhas. E aí eu fui pintando. Pintei as roupas de todo mundo. Eu pintei somente a gravata dele, pra não ficar tipo... Porque como ele é a ilustração mais central e grandona, se eu pintasse tudo de verde ia ficar meio distante em relação aos outros, eu acho. Então, só a gravata e o bolsildo. E aí eu fui pintando as estrelas de amarelo. Essa cor, se eu não me engano, é de outro kit. Não faz parte desse kit clarinho, não. E, gente, é assim, vão colocando... Eu particularmente amo fazer composições assim, que eu deixo somente a caneta e aí pinto algumas partes da ilustração, sabe? Eu não pinto tudo. Eu amo pintar tudo também.
Mas deixar assim fica um ar meio mangá, meio... Ai, gente, eu sou apaixonada por fazer isso. E aí eu fui também misturando com azul. Eu amo essa combinação, azul, rosa e verde. Ah, eu acho incrível. Amarelo também. E aí o pretinho, gente, fica maravilhoso. E vocês veem como esses 2 pedacinhos de papel reciclado deu um toque fofo, não foi? Sério, ficou muito fofinho. Ou seja, é uma forma de vocês meio que consertarem a coisa sem jogarem o seu desenho fora, entende? Tipo, reaproveitarem ali e sempre sem esquecer de fazer a continuidade do desenho que você cobriu por cima, entende? Como eu fiz na camiseta dele, na saia e na perna dela. Mas, gente, eu achei que ficou super fofo. Sério mesmo, eu amei o resultado. É um desenho que eu fiz, eu tava assim, somente escutando música, cantando. Um dia eu vou fazer um desenho e canta. Mas, gente, será que eu faço um desenho e canta simultaneamente? Ou eu canto por cima, tipo assim, gravando como eu estou fazendo agora? Porque eu não sei se eu consigo me concentrar enquanto eu estou desenhando e também cantando. Mas eu vou tentar, né? Vai que eu consiga. Mas já estou quase acabando. Eu dei umas finalizadas no cabelo dele pra deixar um pouco mais escuro. Tipo, tem algumas partes que eu deixo mais escurinha, sabe? Como se fosse o entorno, o contorno do cabelo. E aí, só pra dar um destaquezinho a mais, coloco alguns pontinhos também. Coloco vários detalhezinhos assim, só para ocupar os espaços que estão meio que em branco, né? E aí eu termino com a minha assinatura, quase errando o meu próprio nome artístico, pelo amor de Jesus, que ficou um U totalmente deformado, parece um L. Fiz umas bolinhas, tipo com uma gradezinha, sabe? Um quadriculado. E dei uma finalizada nos detalhes do cabelo. Eu sempre fico voltando a caneta, ó, vocês estão vendo? Eu fico voltando a caneta só pra consertar algumas coisas. Eu observo, assim, levanto da cadeira, boto mais alguns pontinhos, mas no final das contas fica muito fofinho. E é isso, galerita. Eu espero super que vocês tenham gostado desse desenho e fala. Espero que vocês tenham gostado dos desenhinhos, das cores que eu utilizei, de todos os elementos e toda a forma que eu fiz os desenhos, né? Assim, juntinhos. Se vocês quiserem ir desenhando esses mesmos desenhos que eu fiz, se quiserem me marcar, se quiserem utilizar como prática para estudar, fiquem à vontade, meus amores. E é isso, galerita. Um cheiro da Luloca e até o próximo vídeo!